automático, igual todas as quintas. Graças a paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Os irmãos também distante lá, né? Deve sentar um pouquinho mais na frente aqui com a gente. Nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui em Tua presença para agradecer porque o Senhor é grande, é maravilhoso. O Senhor tem nos dado grandes coisas, ainda que não mereçamos, Pai. Muito obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por nos mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos ver, por sondar nossos corações, Pai, por nos encher de testemunhos, Senhor. Muito obrigada pela Tua presença em nossa vida. Senhor, que neste momento nós possamos engrandecer e honrar ao Teu nome, que nada nos afaste de Ti, que nenhum pensamento vão se apodere da nossa mente, que possamos estar ligados em Ti e Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Digno de toda
Maravilhoso contemplar o Senhor. Eu tenho ouvido uma música e ofereci ela a Deus no meu aniversário, na terça-feira, que diz que os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Porque quando a gente olha para o outro, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para os problemas, às vezes para a nossa família, para os irmãos da igreja, às vezes a gente perde aquele brilho, né? Porque a gente vai se frustrar. Mas essa música diz que os que olham para o Senhor estão radiantes. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele está acima de todos e de todos. De todo e de tudo. Né? De todos e de todos. Então, que nós possamos hoje olhar para o Senhor. Esse que está acima de todos. E vocês vão nos ajudar aqui nessa música difícil, mas linda e maravilhosa para adorar o Senhor. Os homens aí com meu pai. Pra ser
Santo
nós te entregamos esses louvores, porque o Senhor é santo, é digno de todo louvor, de toda honra, toda gratidão. E ainda com os nossos corpos cansados, nossa mente, nossa voz, Pai, que nosso espírito seja renovado essa noite, que nós possamos continuar engrandecendo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nos faça atentos à Tua voz nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz, amém, meus irmãos. Quero abrir 1 Tiago, tem uma carta, Tiago 1,19. Primeira, a gente fica lendo as primeiras cartas que existem e... Sabeis isto, que, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Senhor Deus, segundo a Tua graça e misericórdia, Senhor, que eu estou aqui diante dos meus irmãos para transmitir a Tua palavra. Isso nunca dependeu, nem vai depender de mim mesmo, mas sempre do Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor. Que a palavra que o Senhor nos coloca nessa noite não seja impedida por nada, Senhor. E que os que ouvirão, Senhor, inclusive eu, nós possamos aprender e colocar em prática em nossa vida. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Em que contexto que o discípulo, o apóstolo Tiago, estava falando sobre a carta dele, né? À igreja. Ela foi escrita por ele, provavelmente, ele era líder lá em Jerusalém. As pessoas que iam ler essa carta eram um público judeu, cristão, que estavam dispersos em outras nações e vivendo em meio a perseguição, pressão social, conflitos internos. E no contexto social havia uma desigualdade, opressão dos ricos sobre os pobres. Então essa questão sempre aconteceu, sempre esteve agindo, né? Tensões comunitárias, o ambiente era marcado por discussões intensas, debates religiosos que não tinham proveito algum e conflitos de opiniões. Então era uma salada, né? Ali naquele ambiente onde Tiago envia essa carta. Esses cristãos estavam aprendendo a viver uma fé prática, não apenas teórica. Tiago escreve de forma direta e pastoral, mostrando que o verdadeiro cristianismo se revela no comportamento diário. Então, viver com Cristo trata de algo diário na nossa vida, especialmente no domínio da língua e das emoções. E eu quero destacar 3 pontos aqui, que já está no nosso texto de Tiago 1,19. Vou ler de novo, naquela versão ali. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. O que acontece é que a gente inverte aí as coisas. Nós não estamos prontos para ouvir,
nós não somos tardios em falar, de forma impulsiva a gente já quer falar, e irá é na hora, a gente quer produzir isso no mesmo instante. Então eu não sei se você passa por isso, se você tem algum problema na questão de ouvir, você gosta de falar bastante, né? Ou você gosta de falar bastante, não gosta de ouvir, e para irar basta uma fagulha. E ainda usa como pretexto o temperamento. Mas eu sou assim mesmo. Sou assim, todo mundo me conhece assim. Quer dizer, Cristo não muda nada na vida da gente, né? Então nós precisamos, ser do mesmo jeito. A gente aceita Cristo, essas mudanças não acontecem, não há um pingo de esforço nosso para isso mudar. Não devemos ser assim, meus irmãos. Muitas pessoas comprometem o evangelho, comprometem o evangelismo falando demais. E muitas vezes você vai evangelizar alguém, você só precisa ouvir. Tem gente que só quer que você ouça ela. Tem gente que quer que você fale, que você possa ouvi-la. Apenas isso. E orar por ela. Só isso que a pessoa quer. Mas a gente já tem aquele interesse de falar, ou então ser extremamente proativo. A proatividade, meus irmãos, ela tem o seu lugar, ela tem o seu tempo, né? Nem sempre nós precisamos pôr em prática a proatividade. Que é aquela pessoa que quer fazer tudo, né? Ela quer bater o pênalti, correr na área, cabecear e fazer o gol. Não dá para ser assim. É um time e cada pessoa faz uma coisa. Eu não preciso fazer mais do que eu preciso fazer, e você não precisa fazer mais do que você já foi incumbido para que você faça. Então, o Tiago está destacando aqui 3 coisas, né? Que eu já disse ali no texto. A primeira, pronto para ouvir. A humildade de aprender, pronto a ouvir, tem a ver com a humildade de aprender. Quando nós ouvimos bastante, é porque nós temos humildade para aprender. Isso é muito importante. O aprendizado, ele só termina quando a gente parte para a glória. Só. Então, se você tem interesse de aprender, observe mais, ouça mais e fale menos. Isso vai ajudar você no seu aprendizado demais. E quando surgir a oportunidade, fale de acordo com a sabedoria. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Tiago começa com uma ordem clara: ser rápido para ouvir. Ou seja, prontidão, pronto para ouvir, diz o texto aqui. Né? Todo homem seja pronto para ouvir. Ali, na NVI, tenham isto em mente: sejam todos prontos para ouvir. Ou seja, algo rápido, algo de imediato. O que a gente muitas vezes inverte, a gente já quer... Alguém está falando sobre um assunto e a gente já quer entrar naquele assunto e ganhar o prestígio. Porque eu já passei por isso. Tem gente que já passou por tudo na vida, já viu isso? Todo lugar tem assunto. Os assuntos envolvem ela, porque ela já passou por tudo. Né? Então deixa a pessoa transmitir aquilo que ela está passando naquele momento. Você não precisa. Se for um momento conveniente, então você coloque aquilo, se for edificar, porque às vezes não edifica. Não é nem isso que a pessoa quer ouvir. Você passou por isso mesmo? Ou seja, parece que a gente tem empatia pelo outro. Não. A gente está invadindo o problema daquela pessoa. Então, nesse momento, você não precisa ter empatia, você precisa só ouvir e deixar a pessoa falar. Ouvir aqui não é apenas escutar sons, mas estar disposto a aprender, compreender e acolher. Muito importante. Quem ouve mais, erra menos. É um ditado, um conto, né, popular. Quem ouve mais, cresce mais. Na vida cristã, ouvir a Deus e ao próximo é sinal de sabedoria. Vejam que muitas pessoas se atropelam de tanto falar, e por falar tanto, elas acabam falando coisa que não deve, né? Que não faz sentido muitas vezes. Então, ouvir
E alguém disse que nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca apenas para falar menos. Então, ouvir, de acordo com a nossa anatomia física, é importante. Segundo, Tiago está dizendo, tardio para falar. O domínio da língua, e quem domina a língua, domina o corpo, domina tudo. Falar é fácil, mas falar corretamente exige maturidade. Quem fala corretamente é porque adquiriu maturidade para falar corretamente no momento certo, na hora exata. Tiago alerta contra a impulsividade nas palavras, pois muitas feridas são causadas por aquilo que dizemos sem pensar. Já pediu perdão para alguém por uma fala inequivocada? Uma fala ruim que você disse? Né? E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer, voltar atrás e falar, poxa, não era isso. Então por isso que a gente precisa pensar aí, e justamente na hora da ira, da raiva, né, daquele momento tenso, no calor da discussão, muitas vezes a gente precisa ter domínio próprio nesse momento para poder falar exatamente o que for justo e necessário. O cristão maduro pensa antes de falar, pesa suas palavras e entende o poder que elas têm para construir ou destruir. Por isso, no momento de ira, você lançar uma palavra de maldição sobre alguém, porque você está com muita raiva, porque aquela pessoa te feriu, fez algo. Irmão, a gente precisa dar uma parada aí. Respirar. Não importa se houver uma pressão para você falar, mesmo assim, respira fundo. Precisamos fazer isso. Respirar fundo e pensar. Tiago ainda diz na sua carta que aquele que domina a fala, ou o tempo de fala, ele domina tudo e qualquer coisa. Não é interessante que esses coaching, essas pessoas que dão palestras, eles fazem curso para isso, né? Curso usando psicologia, usando técnicas. E a oratória, quem tem o poder de falar, de falar, né, como diz, essa pessoa consegue ensinar, consegue atrair, consegue passar coisas boas. Mas também tem o contrário. Pessoas que dominam a fala, dominam o discurso, dominam a oratória, elas podem corromper a mente das pessoas. Então, por isso que é muito importante você que tem instrução da parte de Deus, estar atento, né, a qualquer fala, ouvir e entender o propósito daquela fala. Existem pessoas que não têm cognição suficiente, não conseguem entender as coisas, né? Hoje há uma dificuldade muito grande de entendimento. A grama é verde. Aí hoje a pessoa já diz, não, ela é azul. O outro já diz, não, ela é marrom. Não, mas ela é verde, está verde lá. Só é marrom quando vem o frio, aí queima ela, fica marrom. Mas ela está verde. Mas as pessoas dizem que está verde. E aí uma multidão na internet diz que a grama está verde. Mas não analisou, não ouviu outros comentários sobre aquilo, não fez esse estudo. Por isso que nós não podemos engolir qualquer coisa. Nem quem prega aqui na frente, nesse púlpito, apesar de ter uma fala, um posicionamento, deve ser examinado tudo à luz das Escrituras. Porque eu posso reter de tudo, né? Aliás, eu posso ouvir de tudo, mas reter só o que for importante. Terceiro lugar, eu falei sobre a fala, falei sobre ouvir e sobre a fala. E terceiro, no próprio versículo ali, tardios para irar-se. Esse é algo que nós temos que ter um controle das emoções. E quem não tem controle das emoções vai querer fazer tudo no impulso da carne, na vontade do braço. Isso não vai resolver. Nunca resolveu a força. Nem do braço, nem de nada.
A ira descontrolada nunca produz a justiça de Deus, como o próprio contexto continua ensinando. Aqui Tiago não ignora que a ira existe, mas ensina que ela precisa ser controlada. A ira existe, a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então ficar irado faz parte do ser humano. Ficar com raiva, isso tudo são reações emocionais que o ser humano tem. Mas nós precisamos ser controlados por isso? Não. Nós precisamos fazer qualquer coisa por causa disso? Não também. Então é importante que você e eu controlemos a questão da ira, né? A explosão emocional revela imaturidade espiritual. Então quando você explode, porque está irado, não porque eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, e na carne, é porque você está revelando que você ainda é uma criança, um bebê na fé, está caminhando, não sabe de nada e não pôs em prática nada. Revela imaturidade. Uma pessoa imatura, que não conhece sobre a vida, não conhece sobre as questões espirituais, ela vai cometer vários erros. E se você está há muito tempo, está lendo a Bíblia, está orando, está estudando, e você ainda continua assim, isso é prova de que você ainda é imaturo espiritualmente. Ainda não consegue controlar essa questão, porque ela é controlável sim. Ah, mas porque a pessoa me provocou. Não. Você só faz aquilo que você quer. Não existe nada que alguém force você a fazer. Mesmo que ponha uma arma na sua cabeça, você vai dizer, não, eu não vou fazer, e pronto, não faz. Então você só faz aquilo que você quer. É importante, então, ter o domínio próprio, né, que é fruto do Espírito. Enquanto o domínio próprio revela transformação interior, a imaturidade espiritual revela a explosão emocional que a gente tem. A gente precisa cuidar disso, trazer cura sobre a nossa vida. Precisamos ser curados nisso. Não é possível que um cristão queira, por causa de um problema ou outro, explodir e tomar qualquer medida que não seja dentro da vontade de Deus. Mesmo que você for provocado, você precisa fazer o que é da vontade de Deus. O que é da vontade de Deus? Está claro? Leia a Bíblia. Antes de responder a alguém, aprenda a ouvir com atenção e empatia. Isso é algo muito importante. Ouvir com atenção. Porque às vezes a gente não entende aquela fala. E aí, meus irmãos, por isso que eu incentivo você a estudar. Estude. Por quê? Porque você vai adquirir conhecimento. E com esse conhecimento você vai poder trazer à luz a interpretação daquilo que a pessoa fala. Tem algumas pessoas que usam um vocabulário diferente do que você entende. Então é importante você estudar até aquele vocabulário, para você poder compreender a pessoa. As pessoas têm reações, e essas reações estão de acordo com aprendizado, convívio social, convívio familiar. Então tem muita coisa que a gente aprende que tem como base isso. E aí você vai exigir de uma pessoa que estava dentro daquele contexto, dentro daquele convívio familiar, simples, um entendimento maior. Não dá para exigir. Ela primeiro precisa ser ensinada, para depois ser corrigida. Porque às vezes a gente fica escandalizado. Nossa, mas como está fazendo isso? Mas e a cultura da pessoa? E de onde ela veio? O que ela está fazendo? Não é bíblico, não está certo. Mas nós precisamos ter paciência e ensinar essas pessoas. Porque elas estão na ignorância, ou seja, não sabem o que estão fazendo de fato. É como uma criança. Olhei para a Isabela e já pensei. Como uma criança. Uma criança faz algumas coisas que não tem sentido algum, mas é uma criança, ela não sabe, ela não tem todo o conhecimento, não tem a maturidade suficiente para entender. E aí nós vamos cobrar dela? Talvez algumas coisas podemos cobrar, mas outras não dá. Ela não sabe, não aprendeu ainda. E tem muito adulto que é igual a Isabelle.
Não sei se ela é desse jeito. Tem muito adulto que é igual a uma criança, que não tem entendimento. Você fala com ele, eu não estou entendendo. Ou diz, não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Isso é justo, é bíblico, é bom, está aqui. Evite falar por impulso. Pratique o silêncio quando necessário. 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 Dá para fazer isso, Joyce? Dá. Glória a Deus, não. Vocês estão entendendo que o silêncio também faz parte da comunicação. Você pode dizer, através do teu silêncio que você está aceitando, ou através do seu silêncio que você não está aceitando, ou que tanto faz. Então, tem momentos que você não precisa falar. Pode falar. Não, mas eu quero ouvir. Não, você pode falar. Quando você concluir tudo, aí eu falo. Que é importante. Às vezes a pessoa só quer desabafar com você. Controle suas reações. Faça o prático da respiração. Né? Respira 5, segura 5 e solta 5. São 15 vezes. É isso. Para que você possa estar controlando isso. Especialmente em momentos de conflito. Pois é aqui, no momento dos conflitos, que a gente precisa trazer controle emocional. E por que a gente não tem controle emocional, irmão? Porque eu já disse, a gente vem de um contexto complicado. Era guerra, você não podia falar, você não podia ficar calado. Se você ficasse calado, você passava por uma pessoa idiota, burra, né, trouxa, besta, e aí por aí vai. Busque sabedoria em Deus antes de expressar opiniões. Não, vou lá tirar satisfação. Pensa um pouquinho, né, ora a Deus, fala, Senhor, me dá sabedoria para conversar com aquela pessoa, para falar com aquela pessoa. E não dá para você cobrar de uma pessoa que não tem Deus, não conhece da Bíblia, não conhece nada. Aí você quer discutir de igual para igual. Não, mas está errado, isso é pecado. Que pecado? Nada. Você vai entrar... Não, você tem que falar coisas que ela conhece. Né? Ela tem dificuldade com a palavra perdão. Não, só quem perdoa é Deus, porque isso já virou um dito popular entre todos. Só quem perdoa é Deus. Não é verdade, isso não está na Bíblia. Né? Nós temos que perdoar uns aos outros. Mas a pessoa não sabe, então usa a palavra desculpa, que para aquela pessoa é a mesma coisa. Está entendendo? Como é que a gente precisa chocar, entrar em conflito com pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Bíblia? Avalie suas palavras, elas estão edificando ou ferindo? E isso nós sabemos fazer muito bem, meus irmãos. Nós sabemos fazer. Eu tinha uma irmã aqui, ela já está na glória com Jesus, mas teve um tempo que eu tive que chamar ela e conversar com ela e falar, irmã, controla a sua língua, porque a sua língua é pesada. Quando ela emitia uma opinião própria, era sempre pesada, opinião pesada, uma crítica pesada. Então as pessoas nem gostavam de conversar com ela. Como pastor, eu tinha que ir na casa dela, era obrigado a ir, eu sou pastor. Eu não gostava de ir, porque ela ficava criticando, falando, e eu dando pancada nela também, e ficava um batendo o outro lá. Mas aí eu aprendi que não ia resolver aquilo. Né? E por que ela fazia aquilo? Porque era uma pessoa amargurada, uma pessoa extremamente amarga pela vida, danos emocionais na estrutura dela, na mente dela, causaram tudo aquilo. Né?
uma pessoa que reclamava quando se pedia ajuda para comprar salgado, para fazer qualquer coisa na igreja. E quando ela dava, não era porque ela não tinha condição, porque ela era sozinha. Quando ela dava alguma contribuição, era só aquilo mirrado, aquele miserável, aquela coisa miserável. Aí você olha, julga a pessoa, mas essa pessoa é miserável, mas é que ela vem de um contexto de pobreza, de cobrança, pessoas enganaram ela. Então aconteceu de tudo na vida daquela mulher. E ela jogou tudo isso para dentro das suas emoções. E aí o que ela fazia? Ela achava que não tinha problema. E ela abria a boca e feria as pessoas. Tá? A ponto de falar para ela contribuir com um presente, alguma coisa, e ela trazer uma coisa assim, um lencinho. Um só. O meio lenço, né? Era um negócio assim absurdo. Mas eu comecei a compreender ela porque ela vinha com as feridas da vida. Não tinha permitido. Mas graças a Deus que no final da vida ela deixou que Deus curasse ela. Tá? E eu acredito que nós vamos nos encontrar com ela no céu, né? Porque ela começou a abrir o coração, pedir perdão para as pessoas, que é outra coisa que a pessoa ferida não consegue fazer facilmente. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, é um desafio para mim também, tá? Quero que vocês saibam disso, que eu não sou quem está vencendo tudo isso aqui de primeira, mas eu estou trabalhando isso. Desenvolva paciência. Tudo isso aqui é para testar a gente hoje. Desenvolva paciência. Tem gente que é tão inquieto, tão acelerado, que você está conversando com a pessoa e ela está mexendo o pé, mexendo a mão, não consegue parar e ouvir e trazer. Até na fala, a comunicação é gesticulando o braço, porque há uma inquietação muito grande no sentimento, nas emoções dessa pessoa. Tá? E então procure desenvolver paciência, ir para um lugar, se for possível, que você não ouça nada, né? Fique quietinho, deitado assim, quietinho, pensando só em Deus, né? Eu acho que isso é uma dificuldade para as mulheres, elas ficam pensando 200 coisas ao mesmo tempo, mas aí você concentra, minha irmã, em Deus apenas. Senhor, quero pensar só em Ti agora, orando, falando com Deus para pensar só nele. O homem consegue, porque a gente vai para a caixa do nada, às vezes, né? Mas a mulher tem essa dificuldade. Mas você precisa fazer essa limpeza emocional, porque é importante. É importante. Tem muita mulher que está tendo problemas emocionais, de ansiedade, né? E estão se destruindo, porque há um conflito, né? O tempo todo ali. O corpo está em atividade, em prontidão o tempo todo. Tem muita mulher que está tendo aí infarto, né? Problema de AVC e por aí vai. Desenvolva a paciência. Ela é fruto de uma vida guiada pelo Espírito. O Espírito Santo, irmãos, pode nos capacitar a fazer tudo isso. Tudo. Exatamente tudo, se nós confiarmos e entregarmos aquela circunstância na mão dele. O que acontece é que a gente entrega na mão dele, depois toma de novo, né? E entrega e toma, entrega e toma. E quem é o prejudicado somos nós, porque nós temos que entregar na mão de quem sabe e conhece o ser humano. Conclusão. Tiago nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está apenas em palavras bonitas ou conhecimento teológico, mas em atitudes práticas. Ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar é evidência de um coração transformado. Se você conhece um cristão que pratica essas três coisas com equilíbrio, você pode
pode dizer, esse aí é um crente convertido e maduro. Se não tiver, ainda está no processo. Quando ouvimos mais, falamos com sabedoria e controlamos nossas emoções, refletimos o caráter de Cristo. Que possamos, irmãos, viver essa verdadeira ou essa verdade diariamente, mostrando ao mundo uma fé viva, equilibrada, madura e consciente. Amém? Peça a Deus que Ele vai capacitar você e eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por essa palavra. Querido Deus, nos ensine, Senhor, para sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Que o Senhor nos ajude a controlar, Senhor, essas emoções, que para nós é tão difícil, porque diariamente somos provocados, diariamente somos estimulados para pecarmos nessas áreas. E nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para não pecar contra Ti, não pecar contra o nosso próximo. Nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes ceder a provocações, falas, pensamentos. Restaura a nossa vida, restaura as nossas emoções, para que possamos, Deus, fazer tudo de acordo com a Tua palavra, assim como está escrito, Senhor. Por esse ensinamento dessa noite, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer fazer o seu pedido de oração? Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Vai lá, Jefferson. Então, vamos orar. Pedir a Deus para você ter domínio próprio. Camila. Amém. Em nome de Jesus. Está vendo? É um problema em todo o ambiente. Quem mais? Zu? Ok. Mais alguém? Joyce? Vamos orar. O luto é uma coisa que cada pessoa tem uma reação, né? Então aí já tem várias coisas aí então acontecendo, né? Mais alguém? Ô, Ezequias. Saúde. Que é a mão de Deus, amém. Glória a Deus. Mais alguém? Uma Sandra? Irá menos. A Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pode pecar com a ira. Baixar um pouquinho a adrenalina, né? Uma Sandra?
O Vitor pede oração pelo Getúlio. Ele não estava passando muito bem hoje, né? Passando mal. O Selmo pede oração pela família, emocional, espiritual, família. O irmão já pôs em prática, então, o controle aí da ira, né? Muito bem, fez bem. Então a palavra foi para você também. Ok? Vamos orar por esses irmãos. Irmã Selma. Quem? Ah, sim. E o Emerson também, vamos orar por ele. A Gabi já tá, acho que já terminou a cirurgia dela, não? Orar pela Valéria, irmã Damiana, orar por mim, pela irmã Hilda, meus filhos, né, todos. O Anderson, a minha nora, Bia. Vamos orar pela família. Vamos ficar em pé? Ajuda a orar por essas causas. A gente podia até implantar nessa palavra algumas técnicas de psicologia para a pessoa poder... Mas você implantar sempre essas técnicas, né? Técnica é boa para ser usada, mas constantemente, até uma hora que você fica viciado. Você já ouviu que você toma um remédio e vai tomando aquele remédio sempre, e aí teve uma hora que você não faz mais efeito. Mas eu acredito que o Espírito Santo pode trazer a relevância dessa mensagem na prática para nós, porque nós temos muitos desafios. O diabo quer nos tirar desse posicionamento cristão que a gente quer viver, para que a gente sinta-se culpado, acusado, impedido de fazer as coisas de Deus. Então, a estratégia do diabo é isso, é tentar fazer algo que traga ira, traga raiva, coloque no seu coração algumas coisas que vão trazer reações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos para isso. Parece um assunto simples, mas ele é muito relevante. É necessário, a gente enfrenta isso o tempo todo. Eu enfrento na rua, dirigindo o carro, em vários lugares, o tempo todo. Então a gente precisa ter essa sabedoria de entender. Algumas coisas as pessoas vão fazer sempre. E aí, se eu ficar irado por aquilo que as pessoas irão fazer sempre, eu estou me prejudicando. Porque às vezes elas nem me conhecem, nem sabem quem eu sou, não tem convívio comigo, ou talvez tem. Mas nós precisamos fazer com que isso não atinja. Porque, meus irmãos, quando isso começa a atingir a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, isso começa a causar doença no nosso corpo. Doença mental, doença emocional, doença física mesmo, né? Gastrite e um monte de coisa que vem nos nervos, na pele, tanta coisa. Então veja que isso prejudica demais, né? Quiçá deveríamos ter toda a igreja para ouvir isso aqui, para a gente aprender um pouco, né? Ouvir e aprender. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, desde já, pelas respostas às nossas orações, pela Tua palavra que falou no nosso coração, pelas pessoas, Senhor, que foram mencionadas aqui uma a uma, Senhor. Eu quero colocá-las diante de Ti, sabendo que o Senhor irá fazer o melhor na vida dessas pessoas, vai libertar, vai salvar, curar, vai restabelecer,
vai unir, trazer união novamente, vai afastar todo espírito de contenda. Meu Deus, Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera sobre a nossa vida. Nós cremos, Deus, que a nossa família, que os nossos irmãos, que as pessoas, o nome delas aqui foram mencionados, em nome de Jesus, Senhor, estão sendo, neste momento, Senhor, alcançadas, Senhor, estão sendo tratadas pelo Senhor, curadas pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, glorifica Teu nome, Pai. No nome de Jesus, exalta Teu santo nome, Senhor, sobre essas pessoas, sobre nossas vidas, nossa casa, nosso lar, igreja, em nome de Jesus, e repreende desde já, Senhor, todo espírito que quer trazer destruição à família, destruição à nossa vida espiritual, destruição à Tua igreja. Meu Senhor, repreende em nome de Jesus, afasta, paralisa as obras do inimigo, Senhor, do diabo contra as nossas vidas, contra a vida dos nossos irmãos, da igreja, nossas famílias e parentes também. Visita, Senhor, em nome de Jesus, meu sobrinho Leandro, toma ele nas Tuas mãos, a esposa dele, Ana Cláudia, toma ela nas Tuas mãos também, Senhor. Abençoa, Senhor, minha parentela, os meus sobrinhos, primos e primas, Senhor, tanto da parte da minha esposa quanto da minha parte. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados, Senhor. Que a Gabi possa ser alcançada neste momento, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Pai. Cuida dela no pós-operatório, Senhor. Estabeleçam a cura rápida, Senhor, eficaz na vida dela, em nome de Jesus. O pedido, Senhor, dos meus irmãos também, que eles possam ter fé, Senhor, e acreditar que Deus está, neste momento, tomando providência desses pedidos que eles fizeram, Senhor. Em nome de Jesus, que o Selmo fez, o Vitor fez, cada um de nós aqui. Nós queremos Te agradecer, Pai, porque isso está resolvido, isso está feito pelo Senhor. Basta uma palavra Tua, Senhor, e ficaremos curados, libertos, salvos, abençoados pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Ela é viva, é eficaz naquilo que ela tem para fazer, Senhor. Então, no nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço por isso. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz.